Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Olá galera, bom estar com vocês aqui novamente, né, para dar continuidade a esse estudo de matrizes. Então a aula de hoje vai ser sobre operações sobre matrizes, né, operações com matrizes. Então a gente vai vir fazendo cada uma das operações para ajudar vocês a saber fazer essas operações aí quando cair na prova, valeu? Vamos lá! Então, como eu disse, matrizes, vídeo 2, operações com matrizes. A primeira operação que a gente vai tratar hoje é a soma e subtração de matrizes. Quando que eu somo ou subtraio matrizes? A primeira propriedade para que se possa somar ou subtrair matrizes é que as matrizes tenham a mesma ordem. Ou seja, por exemplo, essa aqui é uma matriz 2 por 2, essa aqui também. Então, quer dizer que pode existir a soma ou subtração. Se essa aqui fosse uma matriz 3 por 2 e essa aqui também, aí eu poderia fazer. Agora, se aqui fosse uma matriz 2 por 2, aqui fosse uma matriz 5 por 5, eu não poderia somar essas matrizes porque elas não têm a mesma ordem. Então, nesse exemplo aqui, elas são matrizes de mesma ordem. Então, sendo a matriz A 1, 2, 3, 4 e a matriz B 1, menos 3, 2 e 5, determine A mais B. Então, ele quer que a gente determine quanto que vale a soma da matriz A com a matriz B. A matriz A não é a matriz 1, 2, 3 e 4, mais a matriz B, que é 1, menos 3, 2 e 5. Então, quanto que vai dar essa soma aqui? Olha aqui, galera, fica atento à regra de sinais, tá? Então, para eu poder somar ou subtrair matrizes, eu só posso somar ou subtrair elementos respectivos, ó. Esse primeiro elemento aqui com esse primeiro elemento aqui. Então, 1 mais 1 dá quanto? 2. Agora eu vou somar esse segundo elemento aqui com o elemento que está lá na mesma posição que ele. Então, 2 mais 1 menos 3 é a mesma coisa que 2 menos 3, que vai dar quanto? Menos 1. Agora eu vou somar esse elemento aqui nessa posição com esse elemento aqui nessa posição. Então, 3 mais 2, isso aqui vai dar quanto? 5. E agora, 4 mais 5, isso aqui dá quanto? 9. Então, aqui nós somamos a matriz A com a matriz B. Beleza? Agora, nesse caso aqui, ele quer que a gente faça a subtração de A menos B. Então, A é 1, 2, 3, 4, menos a matriz B, que é 1 menos 3, 2 e 5. Beleza? Então, vamos lá. Esse elemento aqui com esse elemento aqui. 1 menos 1 vai dar igual a 0. Agora eu vou fazer 2 menos menos 3. Menos com menos dá mais. Então, 2 mais 3 vai dar quanto? 5. Agora, 3, que é esse elemento aqui, menos 2, que é esse elemento aqui na mesma posição. 3 menos 2 dá 1. E 4 menos 5, isso aqui vai dar quanto? 4 menos 5, menos 1. Então, nós fizemos aqui a soma entre duas matrizes e a subtração entre elas também, a diferença. Eu posso ter mais de 2 ou 3 matrizes, não importa. Eu tenho que ficar atento a essas regras aqui e principalmente a regrinha de sinal. Tá? Agora, multiplicação de um número por uma matriz. Ou seja, essa situaçãozinha aqui, ó, número, às vezes eles chamam de escalar. Que é a mesma coisa, é você pegar um número e multiplicar pela matriz. Então, essa operação aqui, né, que é a multiplicação de um número por uma matriz, ela lembra muito a distributiva, né? Então, olha só, vamos entender. Sendo A 3, 5, menos 2 e 1, determine 3A. Então, o que ele quer dizer aqui?
que é 3 vezes quem? A matriz A, que é 3, 5, menos 2 e 1. Então, como eu disse para vocês que é uma operação que lembra muito a distributiva, é só pegar esse 3 aqui e multiplicar por cada um desses elementos aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 1, 3. Então, nós fizemos a multiplicação. Tá? Sempre atenta à regra de sinal. Agora, ó, menos 2A, como é que ficaria? Menos 2 vezes a matriz 3, 5, menos 2 e 1. Então, como eu disse, distributiva, tá certo? Lembrando ela, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2 vezes 5, menos 10, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, menos 2 vezes 1, isso aqui vai dar quanto? Menos 2. Então, eu faço aqui a distributiva. Beleza? Agora, próxima operação. Igualdade entre matrizes. Então, preste atenção. Quando a gente fala que existe uma igualdade entre matrizes, quer dizer que cada elemento dessa matriz aqui equivale, ou seja, é igual ao elemento que está na mesma posição dessa matriz aqui. Então, eu tenho um elemento aqui na mesma posição, quer dizer que eles são iguais. Então, se a gente for observar, primeira propriedade, a ordem dessa matriz aqui tem que ser igual à ordem dessa. Então, como aqui é uma matriz de ordem 2 por 2, e aqui também é uma matriz de ordem 2 por 2, eu posso fazer igualdade. Já que ele diz que são iguais, essa matriz igual a essa. Ele quer saber o valor de x e y. Então, se eu for analisar aqui, se eu for perceber, o y está nessa posição, que é a mesma posição que essa aqui, ó, na outra matriz. Então, a gente pode definir que y é igual a quanto? 5. Assim como eu posso dizer que x, que está nessa posição aqui, é igual a esse elemento que está nessa posição aqui. Então, x aqui também é igual a 5. Beleza, galera? Eu vou dar só um tempinho para poder apagar isso aqui, para poder dar mais um exemplo sobre igualdade de matriz, que é importante. Valeu? E depois a gente vai dar prosseguimento à aula aí. Só um minutinho, aguarda só um pouquinho que eu vou lá e volto, hein? Vamos lá, galera. Não falei que ia ser rápido? Então, olha só. Coloquei aqui um exemplozinho para vocês, no qual a gente tem algumas condicionais interagindo com a nossa operação aqui. Então, presta atenção. Determine o valor de x na igualdade, vou escrever errado aqui, na igualdade entre matrizes para x maior do que zero. Então, ele quer que você encontre o valor de x, desde que o x seja um valor maior do que zero. Então, olha só. A gente percebe aqui agora que eu tenho um elemento x ao quadrado. Então, como a gente sabe, isso aqui gera uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, ela pode ser que tenha dois valores distintos para esse resultado, né? Então, pela propriedade que eu acabei de falar para vocês sobre igualdade, a gente pode dizer que esse elemento aqui é igual a esse elemento aqui, se assim disser que é igual, como está escrito aqui. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a quanto? 25. Assim, x é igual a raiz de 25. Ou seja, x vai ser igual a quanto? A mais 5 e menos 5. Esses aqui são os possíveis valores de x. Por que eu tenho um valor positivo ou negativo? 5 vezes 5 dá 25. Menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Então, esse aqui e esse aqui são os possíveis valores de x. Só que não dá pra gente que x tem que ser um valor maior do que zero. Logo, essa resposta aqui, ela tem que ser desconsiderada. Porque esse cara aqui, essa resposta para x é um valor menor do que zero. E ele quer um valor maior do que zero. Leitura disso para lembrar. O maior sempre espeta o menor. Beleza? Então aqui eu leio. X é maior do que zero. Então aqui a única resposta que é válida é o mais 5. Assim a gente consegue definir que x é igual a 5 positivo. Beleza? Então continuando aqui. A próxima operação é multiplicação entre matrizes. Essa aqui existe algumas regras a serem seguidas. Então preste atenção. A primeira coisa é o seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenha uma matriz A
do tipo N por M. Ou seja, é uma matriz de ordem, aqui um número, aqui é outro, né? Independente, a gente não sabe qual é a ordem. E eu quero multiplicar por uma matriz B do tipo N por P. Beleza? E se houver essa multiplicação, vai gerar uma matriz resultante, que ela também vai ter uma ordem. Qual é a obrigatoriedade de existência da multiplicação? Esse elemento aqui tem que ser igual a esse elemento aqui. Então, preste atenção. Nesse exemplo que eu coloquei aqui é um valor M, aqui é um valor N. Vai existir a multiplicação aqui, já que esse cara tem que ser igual a esse aqui? Não, porque aqui é um valor M, aqui é um valor N. Beleza? Então, para existir a multiplicação, esse cara aqui tem que ser igual a esse. Então, vamos supor agora que seja aqui, ao invés de N, seja M. Então, vai existir a multiplicação entre A e B? Sim, porque esse cara aqui é igual a esse cara aqui, ó, M e M. Então, a primeira coisa é verificar se a multiplicação vai poder existir. Então, para ela poder existir, esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Agora, se a multiplicação existe, vai gerar uma resultante. Qual vai ser a ordem dessa resultante? O que sobra? Não sobrou o N aqui? Não sobrou o P aqui? N aqui não é um número de linhas? E P não é um número de colunas? Então, esse aqui vai ser o resultado. Vamos para um exemplo prático, né? Antes de botar a matriz propriamente dita. Vamos supor que eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 3, vezes uma matriz B do tipo 5 por 3. Vai existir essa multiplicação aqui? Não. Entendeu? Então, não vai existir multiplicação. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, não é igual a esse cara aqui, ó. Então, esse aqui tem que ser igual a esse para existir a multiplicação. Então, se não existe multiplicação, logo não tem a resultante. Agora, vamos pegar um outro exemplo. A 2 por 3 vezes B 3 por 5. Então, vamos lá. Vai existir resultante? Sim. Por quê? Percebe que esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui? Então, quer dizer que vai existir a multiplicação. Beleza? E qual vai ser o resultado? Como que vai ser a ordem dessa resultante? 2 por 5. Então, olha só. Se a matriz A é uma matriz do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B é uma matriz do tipo 3 linhas e 5 colunas, e elas estão se multiplicando, eu estou verificando se elas podem se multiplicar. Sim, podem, por quê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, como está mostrando aqui. Então, vai existir uma resultante. Qual vai ser a ordem dessa resultante? O que sobrou aqui e o que sobrou aqui. 2 por 5. Então, aqui a resultante vai ser uma matriz do tipo de 2 linhas e 5 colunas. Beleza? Então, olha só. Vou apagar rapidinho para a gente poder continuar com essa operação da multiplicação, valeu? Então, não esquece não. Aguarda só um pouquinho que eu estou voltando. Então, vamos lá, gente. Falei que ia ser rápido. Então, vamos agora ver como que a gente faz a multiplicação, né? Aquela etapa que eu te mostrei quase agora foi só para verificar se existe. E ela é obrigatório a gente fazer para a gente não ter que ficar fazendo conta de bobeira. Então, primeiro eu verifico se existe. Caso exista, eu executo a multiplicação. Então, preste atenção. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, se eu quiser saber se existe A vezes B, se existe essa multiplicação, é verificar o seguinte: qual é a ordem dessa matriz aqui? É uma matriz do tipo 3 por 2. Então, eu tenho aqui uma matriz do tipo 3 por 2. É a ordem da matriz. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Beleza? Qual é a ordem dessa matriz aqui? É uma matriz do tipo 2, que tem 2 linhas, por quanto? Por 3. Então, veja bem, se eu quero multiplicar a matriz A, que é essa, pela matriz B, eu tenho que olhar para as ordens. Então, olha só, esse elemento aqui é igual a esse elemento aqui? Sim, ele é igual. Então, se ele é igual,
vai existir uma resultante, que é o resultado da multiplicação. E qual vai ser a ordem dessa multiplicação? O que sobrou? 3 por 3. Beleza? Então, essa multiplicação aqui, ela vai existir. E a resultante dela vai ser uma matriz do tipo 3 por 3. Professor, para que eu preciso fazer isso? Primeiramente, para você conseguir verificar se existe, né, a multiplicação, se você pode fazer ou não, e porque isso aqui vai te ajudar. Lembra da primeira aula lá no nosso outro vídeo sobre matriz genérica, você formar uma matriz? Então, a gente vai usar agora isso aqui, presta atenção. A resultante tem uma matriz do tipo 3 por 3, que é onde vai ser o resultado da minha matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual eu fiz lá, aquelas bolinhas, para representar a minha matriz 3 por 3, ó. 3 linhas e 3 colunas. Quem é esse cara aqui, ó? A11, esse aqui, A12, A13, A21, A22, A23. Aqui, A31, A32, A33. Agora, olha só. Só que eu vou pensar assim, ó. Para encontrar essa resultante, esse cara aqui vai ser a minha linha da minha primeira matriz e esse cara aqui vai ser a coluna da minha segunda matriz. Ó, linha e coluna. Linha da primeira, coluna da segunda. Linha da primeira, coluna da segunda. Então, olha só. Se eu quiser encontrar quem é o A11, que é esse primeiro elemento aqui, eu tenho que visualizar o quê? A linha da primeira matriz, que é essa aqui, e a coluna, a primeira coluna da minha segunda matriz, que é essa aqui. E agora eu vou multiplicar o primeiro pelo primeiro, mais o segundo pelo segundo. Então, aqui, para encontrar quem vai ser esse elemento aqui, que é esse, vai ser 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2. Então, quanto que deu isso aqui? 5. Então, se eu já estiver escrevendo aqui a minha matriz, que é a matriz resultante, esse cara aqui, cujo resultado é isso, vai ser meu primeiro elemento aqui, do meu resultado. Agora, eu quero encontrar quem é esse elemento aqui. Então, A12. Então, vai ser a minha primeira linha da minha primeira matriz pela segunda coluna. Agora, ó. Então, vai ser 3 vezes 2 vai dar 6. 2 vezes 1 vai dar 2. 6 mais 2, 8. Então, aqui na posição A12, então vem aqui, ó, no A12 e coloco quanto? A resposta que eu encontrei, 8. Agora eu vou fazer quem? O A13, que é a primeira linha com a terceira coluna, que é essa coluna aqui, ó. 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. Venho aqui e lanço o 13. Agora, continuando. Vou fazer isso aqui agora, ó. A21. A segunda linha, ou seja, essa linha aqui, pela primeira coluna. Então, ó, 1 vezes 1, 1, mais 4 vezes 1, 4. Quanto dá isso aqui? 5. Então, vem aqui e lanço o 5. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. A22 vai ser a segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha com a segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Quanto que vai dar isso aqui? 6. Vem aqui e lanço 6, ó, na mesma posição. Agora eu vou para esse aqui. A23. Certo? Segunda linha com a terceira coluna. Segunda linha com a terceira coluna. 1 vezes 3, 3. Mais 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, 11. Vem aqui e lanço o 11. Beleza? Acabou? Não, ainda falta fazer esse aqui, tá certo? Que vai ser o A31, ou seja,
terceira linha com primeira coluna. 5 vezes 1, 5 mais 1 vezes 1, 1. Então, 5 mais 1 dá 6. Respondo lá na posição. Ó. Depois, A, 3, 2, que é esse cara aqui. Terceira linha com a segunda coluna. Terceira linha com segunda coluna. 5 vezes 2, 10. Mais 1 vezes 1, 1. Isso aqui dá quanto? 11. Vem aqui e lanço o 11. Beleza? Vamos fazer o último agora. A, 3, 3 vai ser terceira linha com terceira coluna. 5 vezes 3, 15. Mais 1 vezes 2, 2. Isso aqui dá quanto? 17. Vem aqui e lanço o 17. Beleza, gente? Então, essa é a vantagem que se tem sobre os vídeos, né? A gente sabe que é um processo meio complicado, né? Porque são várias propriedadezinhas, né? Várias organizações, mas a vantagem é que você pode assistir quantas vezes você quiser. Beleza? Quantas vezes você precisar. Que daqui a pouco você vai conseguir entender qual é a dinâmica, né? E quando você entende qual é a dinâmica, o negócio vai fluir perfeitamente. Valeu, galera? Então, ainda falta mais uma etapa, mas eu vou fazer num outro vídeo, que é a parte de matrizes inversas. Valeu? Então, um grande abraço aí do professor Wagner e até uma próxima aula.